Fala Cybers, então vamos vir com o videozinho hoje aqui sobre técnicas imunológicas, mais especificamente métodos de precipitação. Vou falar um pouquinho sobre o que é, metodologia, protocolo e um pouquinho mais de curiosidades para vocês entenderem um pouco mais. Eu sou o Pedro Magalhães e esse eu Explica Aí. Então deixe seu like aqui no joinha, inscreva-se no canal e bora lá? Roda a vinheta. Tá bonito então? Tá bonito? Pode falar? Beleza. Pode cortar. Então, bora lá. Esse método ele é utilizado para identificação de alguns anticorpos específicos. Ele coloca o antígeno e o anticorpo dentro de um meio líquido ou um meio sólido. Pode variar aí de caso para caso, formando aí uma linha de precipitação que vai indicar mais ou menos a presença de um anticorpo dentro do soro. Esse método ele é bem, como que eu vou dizer, que tem boa qualidade, tem muita qualidade, porém ele apresenta algumas falhas de sensibilidade. Mas aí, será que vale a pena utilizar esse método? Vamos ver aí. Então, como a gente viu ali, ele é um método que tem várias vantagens e desvantagens. Ele é muito utilizado porque ele, além de ser um método mais prático e fácil de ser executado, ele é um método muito mais econômico do que os demais que são utilizados para identificação, iguais a esse. Ele é um método qualitativo e geralmente é utilizado nele uma placa de Petri, uma lâmina microscópica ou uma placa de poliestireno, onde se adiciona um gel. Esse gel pode conter ou não o antígeno. O gel geralmente ele é composto por agarose ou H nobre. E depois dele preparado e colocado na placa, o gel é perfurado nesses poços. O anticorpo ou o antígeno são colocados, de onde se difundirão toda a região dele. Na região onde o antígeno e o anticorpo se encontram, formará então uma linha de precipitação, que eu falei lá no início do vídeo. Lá que vai indicar a positividade da amostra e o controle dele. Vamos falar agora sobre curva de precipitação. É importante levar-se em conta como ocorre a ligação do antígeno com o anticorpo em diferentes concentrações. A gente pode observar isso na zona de excesso de anticorpo, onde a quantidade de antígeno presente se torna insuficiente para que ocorra a precipitação de todo o anticorpo. Observe também na zona de excesso de antígeno que a quantidade de antígeno excede o tanto necessário para se ligar a um anticorpo, ocorrendo a redução de todo o anticorpo. A zona de equivalência já é a quantidade que se torna suficiente para a precipitação do antígeno. Vocês acabaram de ver aí algumas imagens de elementos que são utilizados para a realização desse tipo de teste. Alguns deles, como eu já citei, a placa de poliestireno, lâmina microscópica, como também o gel de agarose ou de agar. E também tem outros elementos, como o antígeno purificado, o anticorpo purificado, as amostras a serem testadas e a cuba eletrosfera horizontal. Existem alguns tipos específicos que são utilizados, são eles três, que em meios sólidos vai ser a imunodifusão radial, que é a dosagem do anticorpo ou do antígeno,
a imunodifusão dupla, que é a detecção do anticorpo, e a imunoeletrosfera, que é a avaliação da imunoglobulina. Como seria isso? A imunodifusão radial, ela, durante a incubação, ocorre a difusão do antígeno na agarose e a formação dos complexos de antígeno ou anticorpo. Os complexos precipitam e formam um halo ao redor do orifício. Existe uma relação linear entre o quadro do diâmetro do halo e a concentração do antígeno, utilizando antígenos de concentração conhecidos formando padrão, permitindo uma concentração para poder identificar os anticorpos desconhecidos. A gente acabou de ver aí algumas imagens mostrando a imunodifusão radial, que deu para perceber um pouquinho como que é, que mais seria na prática. Agora vamos falar um pouco da imunodifusão dupla, que a interpretação de resultado dela seria como: a formação e a localização da banda de precipitação indica a presença de anticorpo, mais ou menos com a concentração em relação ao antígeno. Quanto mais perto o antígeno, maior a concentração de anticorpo na amostra. Vou deixar algumas imagens aí para vocês verem e logo após a gente vai falar de mais um pouquinho. A gente acabou de ver aí alguns exemplos de como é identificado, como é feito a imunodifusão dupla, que é um dos mais conhecidos porque ele é utilizado mais para detecção de algumas doenças conhecidas como a candidíase, que a gente vê em muitos laboratórios aí. Agora a gente vai entrar no outro tipo, que seria a imunoeletrosferose. Ela é uma interpretação um pouco diferente. Ela entra com as proteínas que podem ser identificadas baseadas na intensidade da forma das linhas de precipitação, que é aquela linha lá, mais uma vez, que eu falei lá no início do vídeo, que cada arco de precipitação representa um antígeno. Eu vou deixar umas imagens aí também para poder entender um pouquinho de como funciona. Ela é uma linha menos usada, mas também é muito utilizada para algumas doenças. Chegamos ao final aí, galerinha, e deu para aprender um pouco mais sobre os métodos de precipitação e o quão importante ele é para os diagnósticos de infecções e parasitoses. Deu para perceber aí também que ele é feito através da detecção de anticorpos e antígenos. E a gente não pode esquecer também que eles têm 3 tipos: a imunodifusão radical, imunodifusão dupla e imunoeletroforese. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouco. É claro que eu estou aprendendo tanto quanto vocês, mas espero passar um pouquinho do que a gente sabe aí. Vou estar deixando no final aí algumas doenças como a candidíase que eu citei no início e outras doenças que podem ser identificadas por esse teste aí que a gente aprendeu. Então, um forte abraço, até a próxima.